dos aspectos climatológicos, porque a gente precisa passar uma revisão nisso aqui para a gente saber como é que alguns fenômenos meteorológicos, né, e algumas características do clima, eles influenciam aqui no Nordeste, e como nossa aula está voltada para o estado de Alagoas, como é que ele influencia aqui também no estado de Alagoas, né? Então a gente precisa ver um pouquinho aqui essa questão de climatologia, e aí nós vamos falar desse aspecto do clima também em Alagoas, e hoje também com o início dessa aula para a geografia de Lagoa da Canoa, tá bom? Olha só, minha gente, a gente tem o clima, a verdade, esse seu principal desenvolvimento, né, suas principais atividades, ela acontece na atmosfera, tá? Mas assim, a gente precisa entender que a atmosfera, ela está dividida também. A gente precisa entender que a atmosfera, ela está dividida, né? E está dividida em algumas camadas. Alguém aí, acho que já levantou a mão, queria falar não, né? Tá. Então, ela está dividida em algumas camadas. Assim como a Terra também está dividida em camadas. A Terra, o planeta Terra, na verdade, ele tem 3 camadas. A gente chama essas 3 camadas, nós chamamos ela de núcleo, que é a primeira camada, a principal camada. A segunda camada a gente vai chamar ele de manto. E a terceira camada nós vamos chamar ela de litosfera. Litosfera é superfície terrestre, ou terra, né? Essa superfície. Essa litosfera, ela está... a litosfera, a gente pode dizer que ela está uma parte à amostra, né? Que é a superfície que nós conseguimos ver e aquela que nós conseguimos pisar e que desenvolve algumas atividades humanas também. E uma outra parte dessa litosfera é aquela que não está à mostra, né? Que está ali abaixo de uma camada de água, que são as camadas de águas do oceano. Tá? Então, uma é emersa e outra é imersa. Né? Mesmo assim, cada uma delas são litosferas. Elas têm uma atividade diferente, tá, gente? Então, uma coisa que a gente precisa saber é que cada uma delas tem uma atividade. Alguém está com o microfone aberto, viu, pessoal? Se estiver nos ouvindo, tem uma Ana Cláudia que está com o microfone aberto, tá? Pronto. Então, pessoal, o que acontece? Essa litosfera tem algumas atividades diferentes, né? Algumas delas são formadas por falhas, que a gente chama de placas tectônicas ou falhas tectônicas, que desenvolvem algumas atividades, como atividades de terremoto, atividades vulcânicas, né? Uma formação de cordilheira, alguma coisa do tipo assim, são as atividades que desenvolvem. Inclusive, a gente falou na aula passada, na sexta-feira passada, nós estávamos falando de uma questão de atualidade, nós falamos ali do terremoto que aconteceu na Síria e na Turquia. Hoje eu vou mostrar um slide que eu queria mostrar a vocês, para vocês observarem também como é que se deu esse terremoto, tá? Mas isso lá para o final da aula, tá bom? Então, a Terra tem essas camadas. A atmosfera também é composta por algumas camadas. Né? E isso é o que é bom de saber, tá? Que essa atmosfera ela é composta por essas camadas. E uma camada que se desenvolve as principais características do clima é a camada que a gente chama de troposfera, tá? Então a Terra tem algumas camadas daqui da superfície terrestre. A 12 quilômetros de altitude nós temos a troposfera. Depois da troposfera nós temos a estratosfera, né? Após a estratosfera temos a mesosfera. Depois nós temos a termosfera, a exosfera, tá? E o espaço sideral. Então, assim,
Na exosfera, por exemplo, é onde se desenvolvem algumas atividades de meteoros, meteoritos ali se movimentando por essa camada da atmosfera, tá? Às vezes ele tenta atingir uma camada mais baixa dessa atmosfera e ele sofre um processo de ionização, né? E aí, quando ele sofre esse processo de ionização, ele entra aqui na atmosfera, mas ele já entra destruído, desionizado, né? Acabou ali aquela condição, aquela situação, tá? Mas a principal camada que a gente precisa saber é a troposfera. Na troposfera é onde estão a maior quantidade de gases, né? Oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono. É aqui nessa camada da troposfera, desde a superfície até 12 quilômetros de altitude, que a gente tem a maior quantidade de gases, né? Então, quanto mais você se afasta da litosfera, né, quanto mais você vai atingindo outras camadas da atmosfera, a gente vai tendo menos incidência de gases nessas camadas da atmosfera, tá? Então, os gases eles são essenciais também para a atividade climática, né? Por exemplo, eu acredito que vocês já ouviram falar de aquecimento global, e dentro do aquecimento global, a gente tem uma questão chamada efeito estufa, né? Esse efeito estufa, ele é uma das principais características para o aquecimento global. Inclusive, nós estamos observando que alguns países, né, e o Brasil principalmente, está passando algumas cidades por uma onda de calor, um aumento de calor, né? Esse aumento de calor pode ocasionar alguns problemas, principalmente problemas respiratórios, porque ele diminui a umidade do ar, e à medida que ele diminui essa umidade do ar, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que o ar ele precisa ter pelo menos 60% de umidade para que a gente possa sobreviver bem, né? Ter uma boa condição respiratória. E aí, existem algumas cidades no Brasil, como, por exemplo, o Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás, que a umidade do ar ali, principalmente no verão, ela acaba diminuindo, né? No verão não, principalmente no inverno, ela acaba diminuindo essa umidade do ar. Às vezes ela chega a 10% de umidade do ar, né? Então, essa umidade acaba trazendo alguns problemas. A gente percebe que a Terra está passando por um momento de aquecimento também. A gente tem o El Niño, que está em plena atividade agora, que também tem um aumento de 1 grau, né, no Oceano Pacífico, né, e que esse aumento vai gerar alguns distúrbios climáticos, né, por essa condição do El Niño, tá? Então, assim, o aquecimento global e uma das características que é o efeito estufa é o que está fazendo com que haja um aumento da temperatura. É certo que existem alguns céticos que não acreditam em aquecimento global e que diz que ele acontece de forma natural, principalmente pelas atividades vulcânicas. Tá? As atividades na natureza, elas fazem com que haja também um aumento, um acúmulo de gases na atmosfera, né? Gases tóxicos também na atmosfera, mas a atividade humana, a atividade do homem, é o que faz com que haja um aumento mais desses gases na atmosfera, tá? Então, o que acontece? Essa atividade humana, essa atividade do homem, esse desenvolvimento através do sistema capitalista, né? O homem vai desenvolvendo, vai surgindo as cidades, vão surgindo algumas empresas, vai surgindo indústrias, né? O homem vai se desenvolvendo, à medida que ele se desenvolve, a gente entende que ele acaba adaptando o espaço onde ele está à sobrevivência dele. E não mais ele precisa se adaptar àquele espaço, mas o espaço é adaptado à sobrevivência dele. Isso é o que fala principalmente a terminologia do espaço geográfico. Então, o que ele faz? Ele começa a desenvolver suas atividades. E uma dessas atividades é emitir dióxido de carbono para a atmosfera. Não só o dióxido, mas vários outros gases tóxicos, mas acaba emitindo esses gases tóxicos para a atmosfera, né? De forma natural, a Terra ela precisa sim de dióxido de carbono envolvendo, né,
ali a troposfera, porque esse dióxido de carbono que faz com que a temperatura da Terra seja regulada, que ela fique basicamente de 30 a 32 graus de temperatura. Então, para que possa existir vida na Terra também, é necessário que tenha o dióxido de carbono. Mas o que a gente pode pensar é que um remédio ele serve para curar algumas doenças, mas se você tomar o remédio de forma excessiva, ele vai ele vai ocasionando uma outra enfermidade, principalmente uma intoxicação por meio de drogas, né, que são drogas lícitas, que são os remédios, né? A gente sabe que os remédios, eles têm algumas drogas, não é isso? Então, é isso que vai acontecer. O homem vai emitir tanto dióxido de carbono para a atmosfera, toneladas e toneladas de dióxido de carbono ali na atmosfera, tanto pelas atividades industriais, quanto também pela locomoção do homem através dos meios de transportes, né? E vai acabar emitindo esses gases para a atmosfera. Esses gases vão fazendo uma camada mais grossa nessa atmosfera. E aí, à medida que ele vai fazendo essa camada mais grossa na atmosfera, ele vai fazendo com que a radiação solar ela entre na Terra, tá? Então ela acaba entrando de forma fácil, com muita facilidade, porque o encontro do dióxido de carbono com o ozônio, né? Com o ozônio, ele vai fazer com que quebre-se as moléculas de ozônio, e aí aquele tão famoso buraco na camada da atmosfera, que a gente entende, né? Ele quebra essas moléculas de ozônio, permite com que os raios solares acabem adentrando ali as camadas da Terra, ou a superfície terrestre. A superfície ela é aquecida, né, através de gradientes e de regiões, e a gente vai chamar isso também de albedo, né? Ou seja, a Terra ela é aquecida não somente pela radiação solar, mas pela absorção, a característica que aquela superfície terrestre tem de absorver temperatura, de absorver radiação solar, tá? Então, existem algumas partes do planeta que absorvem e existem outras partes que eles refletem. Então, por exemplo, você pega ali as áreas polares, são as áreas que existe a maior refletividade de raios da radiação solar. Tá? Então, basicamente, de 75% a 80% da radiação solar é refletida ali nas áreas polares. Essas áreas polares recebem com menor incidência também esses raios solares, porque elas são áreas inclinadas, eles precisam percorrer um espaço maior, vão de forma perpendicular, né, para atingir essa região. Então, além de ser um pouco mais difícil a radiação solar nessas áreas, a gente ainda tem a questão do albedo, né? A refletividade, a característica que aquela região tem de refletir calor, de refletir radiação solar, né? Refletir a radiação solar. Então, por isso que é mais frio. É por isso que eu digo, quando eu vou falar de clima, que quanto maior for a latitude são os paralelos, né? Que são cortados a começar do paralelo de 0 graus, que é a linha do Equador, e a gente conta 90 paralelos, que a gente vai chamar de 90 graus para norte, 90 paralelos, que vamos chamar de 90 graus para sul. Então, quanto maior for a latitude, né, ou quanto maior for o número de paralelo, menor será a temperatura, por essa questão do albedo, né, e essa questão da forma que os raios solares chegam de forma perpendicular nessas áreas polares, tá? Então, aí o que é que a gente tem? A gente tem uma parte do planeta Terra que absorve essa radiação solar e que aquece essa superfície, né? Essa superfície vai ser aquecida. Principalmente as áreas que têm fontes hídricas, né? As áreas que têm mar, tem oceano, rios. Rios, elas vão absorver ali temperatura durante o dia. Durante a noite, ela vai continuar absorvendo até ela atingir, né, o seu grau de evaporização, tá? Para depois ela acabar liberando essa temperatura, né? Então, aí a gente tem os raios conseguem entrar pela camada de ozônio, batem na Terra, uma parte é absorvida e a outra parte é refletida.
né, ela passa a ser refletida. Só que quando ela é refletida, ele até consegue ultrapassar aquela camada de gases poluentes, e um dos principais dele, que é o dióxido de carbono. Ela bate na Terra, mas quando ela volta, que encontra aquela camadazinha de dióxido de carbono, ele não consegue ultrapassar para o espaço ou para outras camadas da atmosfera. Então, quando ele não consegue ultrapassar, ele bate lá e ele volta de novo para a Terra. Então, a gente pode entender que é como se fosse uma prisão. O raio solar entra, bate na Terra, uma parte é absorvida, outra parte é refletida. Quando ele tenta passar, ele não consegue e ele volta. Então, ele fica passeando aqui no planeta. É isso que a gente chama de efeito estufa. A estufa ela é feita de vidro, né? Estufa ali de vegetais, hortaliças, essas coisas, plantas mesmo, elas são feitas de vidro. Para que isso? Para quê? Para que haja um aquecimento e maior entrada de luz ali, para que as plantas façam fotossíntese, né? Maior entrada de luz, maior radiação solar ali. A radiação entra e ela vai ser refletida, só que aí, à medida que ela é refletida, ela não consegue sair, porque ela bate no vidro, então ela fica lá dentro, e aí a gente vê uma estufa, ela é quente, né? Então, o planeta Terra ele tem esse efeito estufa também. Ele acaba ficando quente por conta da maior emissão de gases poluentes, principalmente dióxido de carbono, na atmosfera. Então, faz com que essa atmosfera ela seja muito aquecida, né? É o que está acontecendo hoje em dia. Então, isso até é uma questão de atualidade, tá, para vocês. O que a gente pode perceber, o aumento das temperaturas é principalmente por condições das atividades humanas, né? Dos impactos ambientais que vão sendo causados, das pegadas ecológicas que os homens vão ocasionando no meio ambiente, né? E também na atmosfera, principalmente na troposfera, tá? Mas nessa troposfera nós temos uma atividade, né? Essa atividade são a atividade das massas de ar. Essas massas de ar é o que vão influenciar o clima, né? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui a Terra, vocês estão conseguindo ver aí, ó. Acho que vocês já veem, né? Vocês têm aí a Terra, planeta Terra. E esse planeta Terra, ele vai estar sendo aquecido de forma diferente através da radiação solar. Vocês vão observar aqui, ó, estou passando o mousezinho, tá? Essas duas linhas roxas que vocês estão vendo, a gente vai chamar elas de trópicos. Só que cada um vai ter um nome, tá? A gente vai chamar uma de Trópico de Câncer e a outra nós vamos chamar de Trópico de Capricórnio. Ela está entre 30 graus de latitude, na realidade ela fica mais ou menos ali 23 graus, tá? Então a gente tem essa linha de latitude, temos a linha do meio, que eu acho que vocês conhecem, a linha do meio é chamada de linha do Equador, né? Essa área entre os trópicos, que a gente chama de área intertropical, né? Ela é a área mais aquecida do planeta Terra, que ela recebe de forma direta a radiação solar nessa área, né? A Terra tem uma inclinação de 23 graus, mas essa inclinação faz com que essas áreas intertropicais ela recebam maior radiação solar e, então, por sua vez, um aumento de temperatura por conta dessa radiação solar, tá? Então, quando a gente percebe que essa área ela é mais aquecida, o que eu posso entender? Eu posso entender que aqui tem gases, né? Só que esses gases, eles são mais, a gente pode dizer assim, mais dissipados, eles são mais soltos. A pressão atmosférica aqui nessa área intertropical, ela é baixa. Aí a gente pode dizer assim, vamos usar esse termo, ela é baixa porque ela é mais quente, né? Então, os gases aqui, eles são mais voláteis, eles são mais quebradas suas moléculas, tá? Nessas áreas acima, aqui, ó, do Trópico de Câncer, e nessa aqui abaixo do Trópico de Capricórnio, no hemisfério norte e hemisfério sul, você vai acabar observando que essas são áreas mais quentes, ou são áreas mais frias. E por serem áreas mais frias,
O ar ele é mais condensado, né? Então as moléculas estão mais juntas ali, são mais condensadas, moléculas mais juntas. E por estarem com essas moléculas mais juntas, né, ele pesa mais aqui nessa região. E aí, por pesar mais nessa região, basicamente não existe precipitação ou pouca precipitação nessas áreas do planeta, tá? Então a gente vai observar uma coisa. Nessas áreas de 30 graus de latitude, são áreas onde nós vamos encontrar as maiores formações de desertos. Lógico que tem algumas características diferentes, tá? Mas são áreas que nós vamos ter essas formações de deserto. Por quê? Porque o ar é mais pesado, ele se condensa na superfície, né? E quando ele se condensa na superfície, não há precipitação. Precipitação é a mesma coisa. A precipitação é o que vai ocasionar a pluviosidade. Pluviosidade é chuva. Como não há chuva, não há umidade, há desertificação, tá? E aí essas áreas de 30 graus serão áreas de deserto. Os ventos, eles se deslocam. Eles vão se deslocando das áreas mais frias para as áreas mais quentes, tá? Então, eles vão se deslocando dessa forma. É o que a gente chama de movimento de convecção, tá? Vai fazendo esse deslocamento. Então, por exemplo, nessa área central aqui, há maior quantidade de chuva, né? Porque através dos ventos alísios, que são soprados dos trópicos para a linha do Equador, né? Eles vêm, por onde eles passam, vão carregando, vão trazendo evapotranspiração, carregando umidade, e aí eles se convergem nessa área tropical, nessa área da linha do Equador, há uma convergência dos ventos. Essa convergência há uma ascensão. Essa ascensão é subida para a camada mais fria da atmosfera. Quando sobe, se choca com essa camada mais fria da atmosfera e há o processo de precipitação, que é o que a gente chama de chuva. Então, chove muito nessas áreas aqui da linha do Equador, né? E aí, quando ele sobe, ele derramou sua umidade, precipitou, ficou leve demais. Aí ele sobe nessa área de 30 graus e ele desce aqui nessa área de 0 graus. Ele sobe e ele acaba descendo nessa área de 30 graus. Subiu, desceu na área de 30 graus. Quando desce, a área é fria, as moléculas se condensam ali e ali não chove. O que acontece? Essa é uma área de dissipação de ventos. Então, nessa área, faz com que as massas de ar, as nuvens, elas sejam dissipadas e vá novamente se convergir na área equatorial. Então, por isso não há chuva, tá? Isso é um fenômeno do clima. Aqui vocês podem ver um mapa do mundo, tá? Colocando aí para vocês. E vocês vão ver essas áreas de 30 graus, ó, tem aí os desertos, né? Aqui no continente asiático. A gente tem o deserto de Gobi, né, na Índia. A gente tem o deserto da Arábia, aqui no Oriente Médio, né? Deserto da Arábia. Temos o deserto do Saara, aqui mais ao norte do continente africano, só que mais ao sul. Nós temos o deserto da Namíbia e também o deserto do Kalahari, tá? Aqui mais ao sul. O deserto australiano, aqui nessa linha de 30 graus. E a gente tem aqui também na Argentina o deserto da Patagônia e no Chile o deserto do Atacama. Porém, o deserto do Atacama ele tem uma outra característica, tá? A característica da formação do deserto do Atacama é pelo resfriamento dessas águas do sul do Pacífico, né? Esse resfriamento é ocasionado por uma corrente marítima, corrente de Humboldt, e essa corrente marítima é uma corrente de águas frias, né, que faz com que haja um processo de ressurgência. As águas do interior do oceano, elas tendem a ir para a superfície, e quando elas vão para a superfície, ela impede que haja evaporização, e a evaporização é que faz com que haja umidade nas nuvens. Então, essa área do deserto, do Atacama, ela acaba se formando deserto, porque não há pluviosidade aí, não há chuvas, né? Então, essa formação de deserto. Mas, no geral, os desertos se formam em áreas de médias latitudes,
que é o que a gente chama de áreas de 30 graus, tá? É aí onde tem a formação dos desertos. Isso de forma... Sim, os slides estão sendo, sim, disponibilizados, tá? Eu vou colocar também aqui hoje, quando eu acabar terminando a aula, e eu vou colocar para vocês também, tá bom? Então, a gente viu essas áreas de formação de deserto. E aí a gente pode ver, ó, nessas áreas tropicais aqui, na linha do Equador, vocês vão observar aqui, ó, a bacia amazônica, e vocês estão vendo o verdinho aqui, é uma área de vegetação. Estão vendo aqui abaixo do deserto do Saara, né, que a gente chama de Sahel. É onde tem Pensa aí, o maior deserto do mundo é o do Saara, ou não? A gente tem o maior deserto do Saara, que ele vai e que ele está se expandindo. A questão é que a gente tem uma formação vegetal que está impedindo, que faz com que impeça esse expandimento mais para o sul africano, entendeu? Tá? Então, a gente tem sim o maior deserto, é o deserto do Saara, seguido pelo deserto australiano, tá bom? Então, veja só, nessa área abaixo do deserto do Saara, a gente tem mais uma área de vegetação, né, que é a bacia do Congo. Então, nós vamos observar aqui na Indonésia também uma área mais equatorial. São as áreas onde tem maior vegetação, porque são áreas que existem maior pluviosidade, tá bom? Aí você pode me dizer assim, mas Williams, me diz uma coisa. Alagoas tem uma área de sertão e o Nordeste tem uma área de sertão que a gente chama até de polígono da seca. Por que que isso acontece? E aí eu estou explicando isso justamente para chegar nessa característica do deserto do semiárido nordestino e do semiárido também que acontece aqui em partes do estado de Alagoas, né, no sertão de Alagoas também, tá? Que é ocasionado por uma célula de alta pressão, né? Tá aqui próximo, tá nas áreas intertropicais, mas vai ter uma influência, uma característica de uma célula de alta pressão que vai impedir que passem nuvens carregadas com umidade para essa região e por isso não há tanta chuva nessa região, tá bom? Então, isso são características climáticas. A gente viu em aulas anteriores que o clima ele é composto por alguns fatores e alguns elementos que influenciam, né? Os fatores que influenciam esse clima é a latitude, a altitude, as correntes marítimas, a maritimidade e a continentalidade, que é a proximidade, a proximidade do oceano, e a continentalidade é a proximidade com áreas mais interioranas, né, com áreas superficiais, tá? E temos as massas de ar, que é o que influencia no clima, tá bom, pessoal? E aí tem uma outra característica, eu estou passando rápido aqui porque eu já dei essa aula para vocês, então estou dando uma revisada. Então, tem uma outra característica também que vai ter uma influência no clima. A gente falou de altitude, né? E tem uma terminologia que ela diz assim: quanto maior é a altitude, menor é a temperatura, né? Então, quanto mais alto está, menor temperatura. E aí a gente vai observar o mapa do Brasil, esse mapa do Brasil, e a gente vai ver as formas de relevo, né, do Brasil. E aí, nessa forma de relevo, o que nós vamos observar? Nós temos 28 cortes de relevo no Brasil, tá? Esses 28 cortes estudados pelo professor Jurandir Rossi. E nesses 28 cortes de relevo, nós podemos observar que a maior parte deles são formados por depressões e planícies. Então, depressões e planícies são áreas de relevo baixo. Então, gente, pega outra coisa aí, tá? Você pode olhar assim e dizer, meu Deus, o professor parece que está distante da nossa aula, mas não estamos, tá? A gente vai falando de um aspecto mais geral e entrando no aspecto da geografia do estado de Alagoas, tá bom? Ó, você pega aqui o Brasil, ele é formado por médias e baixas altitudes, né? Então, assim,
De forma geral, a maior parte do relevo do Brasil, ele é um relevo baixo, né? Basicamente 300 metros de altitude, tá? Então, esses relevos baixos. Exceto a gente tem algumas formações de planaltos, né? Você vai observar a formação de planaltos. Você está vendo aí esse mapa? Ele está aparecendo até bonitinho aí para vocês. Está vendo esse número 5, tá? Esse número 5 são o que a gente chama de planaltos residuais, né? Os planaltos residuais ali nas Guianas. É o que a gente tem de planalto. Você vai observar aqui essa área mais escura, onde a gente tem aqui ó, o número 7 e 8, nessa área mais escura, nós vamos chamar eles de áreas de orogênese, de formação de montanha. Orogênese é formação de montanhas. E nós vamos chamar isso aqui, basicamente, de planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, tá? Esses são os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. É muito conhecido e são os planaltos que existem, por exemplo, quando vai adentrando mais ao interior do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá? Então, as áreas mais interioranas de São Paulo, Rio de Janeiro, elas são áreas mais frias, tá? Ou as áreas mais ao oeste, né? Elas são as áreas mais frias porque elas são mais altas, por conta desses planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Você pega um outro bem importante, pessoal. Importantíssimo, porque ele está caindo muito aí dentro do conteúdo de geografia de Alagoas, né? Você consegue observar esse número 10? Minha gente, olha só. Quem está atento comigo, bota um joinha aí, só para saber. Eita, a galera está aqui me ouvindo. Bota um joinha aí, um joinha. Quero ver só um joinha. Ótimo. Maravilha, maravilha. Tá? Então, veja só, pessoal. Tá vendo esse número 10 aqui? Ó, esse número 10, eu tô passando a setinha por cima, acho que vocês veem, parecendo uma mosquinha andando. Mas esse número 10, ele é muito conhecido, muito, muito, muito conhecido. É o que nós chamamos de Planalto da Borborema. Aí, quando eu falo Planalto da Borborema, você já se liga. Eita, o Planalto da Borborema é onde existe a maior incidência de nações ou de nascentes dos rios que banham as bacias ou as regiões hidrográficas do estado de Alagoas. Lembram lá quando eu falei de bacias hidrográficas de Alagoas, as regiões hidrográficas, que eu disse que os rios, eles têm as suas nascentes no Planalto da Borborema, ali no estado de Pernambuco. A gente falou muito do rio Traipu, por exemplo, do rio Paraíba, né? Então nós falamos muito desses rios que eles acabam nascendo ali no Planalto da Borborema. Isso aqui, ó, na região Nordeste, é o Planalto da Borborema. Ele pega desde o sopé do Planalto, que é ali já em Palmeira dos Índios, indo para Garanhuns, o sopé do Planalto, e ele vai até o Rio Grande do Norte, se estende até o Rio Grande do Norte, esse Planalto da Borborema, tá? São a área alta do nosso país, e essa área tem uma certa influência nas chuvas do Nordeste brasileiro e também do estado de Alagoas, tá? Não que ela é a característica principal, gente, tá? Não é a característica principal. Mas ela tem uma característica. Que característica é essa, professor? É que aqui nós temos a formação de uma massa de ar, que daqui a pouco acho que vocês vão saber qual é a massa de ar que se forma aqui. A gente tem a formação dessa massa de ar. Essa massa de ar, ela é carregada de umidade, e ela faz com que haja chuvas, muita chuva, no litoral nordestino, essa áreazinha verde, que é uma área de planície, né? Toda a área próximo a rios e oceano são áreas de planícies, tá? Então, a gente tem essa área de planície, uma área baixa, e aí a gente tem uma maior quantidade de chuva aqui. Essas chuvas, elas até tentam entrar aqui no sertão nordestino, que nós vamos chamar de interior. Mas o que acontece? O Planalto da Borborema, ele impede
impede que essas nuvens carregadas de umidade, elas acabem vindo para cá, tá? É o que a gente vai chamar de chuvas orogênicas. Vai chover de um lado da montanha, que é o lado que a gente chama de barlavento, e no sotavento não vai ter chuva, porque aquela nuvem, ela descarregou a sua umidade, ficou maneira, aí ela conseguiu subir, ultrapassar o acidente geográfico, que é o Planalto, e quando ela passa para o outro lado, ela já passa sem umidade, tá? Gente, não é a característica principal, tá, do sertão nordestino, não é a principal, mas tem uma pequena influência. A característica principal do sertão nordestino é o seguinte: nós temos uma célula de alta pressão na depressão sertaneja. Essa célula de alta pressão, né? Ela é uma célula que ela é dispersadora de ventos. Então a gente tem as nuvens que elas tentam chegar aqui no sertão nordestino, mas a célula de alta pressão ela dispersa essas nuvens. Então quando ela vai chegando, ela não consegue convergir, ela é dispersada e aí faz com que não haja umidade nesse sertão nordestino, e aí a gente vai ver a pluviosidade desse sertão voltada ali para basicamente 100 a 200 milímetros de chuva, né, com pouca quantidade de chuva, tá bom? Então, é isso que vai acontecer. Quem está entendendo, consegue dar um joinha também para mim? Tá? Esse aqui é o Planalto da Borborema, que influencia também no clima aqui do estado de Alagoas. Williams, você está falando isso por quê? Que a gente tem uma coisa importante que eu quero que vocês vejam, tá? Quero que vocês observem aqui nesse clima, porque foi algo de uma questão do concurso, que caiu um concurso da Polícia Militar, né? Foi uma questão da CESP, e foi uma questão assim que eu fiquei um pouco preocupado, ela é meio emblemática, né? Então preciso explicar isso aqui para que vocês possam saber, tá bom? É uma outra influência para a climatologia também. A outra influência são as correntes marítimas. E isso aqui também é algo importante que eu vou explicar mais à frente. Nós temos aqui, ó, gente, esqueçam aí esse desenho do Procurando Nemo, tá? Isso é só um exemplo que eu gosto de colocar, esse exemplo, para falar das correntes marítimas, né? Quando a gente vê no filme Procurando Nemo, né, que os peixinhos entram numa corrente marítima e eles conseguem se deslocar de forma mais rápida por essa corrente. Mas preste aqui atenção a uma coisa que eu não vou explicar todas as correntes, que não precisa. Ó, vejam a minha setinha aí. Quem está vendo a imagem, eu acho que você consegue aproximar ela, porque eu estou fazendo uma pinça aqui no telefone, e aí eu consigo aproximar ela. Vocês fazendo uma pinça, vocês conseguem aproximar ela. A gente tem aqui, ó, nós temos aqui no litoral brasileiro, litoral do Brasil, né, e da América do Sul. Nesse litoral, gente, nós vamos ver aqui, no litoral leste, né, nós vamos ver a corrente do Brasil. É uma corrente de águas quentes, que elas se deslocam ali das áreas equatoriais, tá? E elas pegam aqui o litoral norte e sul do Brasil, tá? Essa corrente de águas quentes, ela também vai ali para a área do Golfo do México, né? Próximo também do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, onde há a maior incidência de tufões e furacões pelo aquecimento das águas do Oceano Atlântico aí no Golfo do México, tá? Então a gente tem essa corrente quente. Essa corrente quente, ela faz com que haja muita umidade também no litoral brasileiro. E quando eu falo no litoral, eu digo em todo o litoral brasileiro, incluindo o litoral alagoano, tá? Então, faz com que haja muita umidade aí nesse litoral alagoano, essas correntes marítimas, tá? Então, ela também vai influenciar no clima da região, tá bom?
Ó, você observa aí, eu peguei mais ampliado, você consegue observar essa corrente quente, uma corrente de água quente, e ela não influencia na temperatura, mas ela influencia na umidade que vai ocorrer nessas regiões, tá? Nessa umidade. E aí você consegue observar, pelo que eu coloquei aí, os tipos de climas que existem no Brasil, tá? Ó, essa parte aqui do norte amazônico, na Amazônia, né? O norte do Brasil, que a gente chama de norte do Brasil, ela é um clima equatorial, que é equatorial, que está próximo da linha do Equador e é úmido porque tem muita quantidade de chuva, muita pluviosidade, tem muita chuva, chega a atingir mais de 2.800 milímetros de chuva, tá? Então, um clima equatorial que a gente chama de equatorial úmido. Pega outra aqui, pessoal, observa esse vermelhinho aqui, isso é legal. Observa esse vermelho aqui, ó. Esse vermelho é um clima tropical, que a gente chama de tropical chuvoso ou tropical litorâneo, tá? Então, é o clima litorâneo úmido. E, ó, você vê aí, você observa, na área de leste alagoano, zona da mata, né? Zona da mata, a gente tem a maior incidência de pluviosidade também na zona da mata e no leste alagoano, tá? Muita chuva mesmo, chegando a atingir os seus 1.200 a 1.900 milímetros de chuva, tá? Então, assim, muita pluviosidade cai aqui em Alagoas, né, no litoral, principalmente, e isso é influenciado também pela a corrente marítima do Brasil, tá? Essa corrente de água quente que aquece a água do oceano, faz com que as nuvens elas sejam compostas por muita umidade, tá? Então vai acontecer isso, esse aquecimento. Você pega a parte mais central do Brasil, tá? Essa parte mais central do Brasil, a gente chama ele de clima tropical, né? A parte de centro do Brasil. Esse clima tropical, ele é caracterizado por uma estação chuvosa, né? E depois por uma estação seca, tá? A estação chuvosa é o verão e a estação seca é o inverno, nesse clima tropical. Tem uma explicação também para isso, tá? E isso é um fator importante. Por que é um fator importante, Williams? Porque na maior parte do Brasil, presta atenção, meninos, vocês estão ouvindo essa aula, se tiver caderninho aí, vá fazendo uma anotaçãozinha do que o professor vai fazendo e tire a sua dúvida comigo também, tá bom? Na maior parte do Brasil, pessoal, as chuvas, elas são chuvas de verão, tá? São chuvas mesmo de verão, na maior parte do Brasil. Então, chove no verão, e no inverno a menor pluviosidade. Nessa maior parte do Brasil, tá? Então você pega aqui a região central do Brasil e essa região amazônica, né? A região amazônica chove durante todo o ano, essa é a realidade. Essa região central aqui do Brasil, tá? Onde vocês estão vendo a nossa capital, Distrito Federal, Brasília, né? É a região que chove mais no verão. Por que eu estou dizendo isso? Porque teve uma banca que ela fez uma questão e na questão ela errou a questão. Ela errou dizendo que em uma determinada cidade do estado de Alagoas, né, que foi a cidade de Olho d'Água Grande, ela disse que nessa cidade do estado de Alagoas as chuvas eram chuvas de verão, tá? A maior pluviosidade seria no verão. Não é. Maior pluviosidade nas nossas regiões aqui, né, principalmente essas regiões agreste, elas acontecem no período de outono e inverno, tá? Outono e inverno, e não no período de verão, de primavera e verão, tá bom? Então é isso que acontece. Aí a gente observa aqui também o clima
esse verdinho aqui pega uma parte de São Paulo, né? Vai aqui para Curitiba, vai aqui para Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, né? Nós vamos observar essa região, é a região de clima que a gente chama de clima temperado, né? O clima subtropical úmido, tá? Que é um clima mais frio, mas também com muita umidade e que é um clima bastante influenciado por uma massa de ar chamada massa de ar polar atlântica, tá? Mas aí pega essa visão aqui dessa vermelho, né? Nesse vermelhinho, essa visão vocês vão observar o clima do litoral de Alagoas, né? O litoral de Alagoas, ele vai ser muito chuvoso, vai chover, maior quantidade de chuva cai no inverno, tá? Em outono e inverno, mas também no verão nós temos precipitações também nessas áreas de zona da mata, litoral norte, né? Leste alagoano, tá bom? Vai cair muita pluviosidade também, muita chuva, tá? E é isso, pessoal. Então, quero que vocês vejam, observem uma outra coisa aqui. Vamos observar isso aqui, tá? Ó, nós temos o Brasil, ele é influenciado por 5 massas de ar. 5 massas, tá? Então, assim, acho que eu também já falei, alguém deve ter alguma anotação aí. Dessas 5 massas de ar, nós temos a MEC, que é a que se forma no norte, né, do país, que a gente chama ela de massa equatorial continental. Essa massa equatorial continental, ela é uma massa quente, porque ela se forma em áreas equatoriais, onde recebe maior intensidade da radiação solar, e ao mesmo tempo ela é úmida, né? Então, ela é úmida porque ela está em uma área de floresta, né? Então, de vegetação. Na vegetação há um processo de evapotranspiração, tá? E também de uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, que é a bacia amazônica, tá? Então, nessa bacia amazônica temos grandes fontes hídricas. Então, há um processo de evaporização também dessas águas, tanto pelo aquecimento ali naquela região, e aí a gente chama de evapotranspiração, tá? Então, a massa ela é quente e, ao mesmo tempo, ela é úmida. Você vai observar que a gente tem uma outra massa de ar. Ela se chama MEA, MEA. Essa massa de ar que a gente chama ela de MEA é a massa equatorial atlântica, né? Ela se forma ali, basicamente, no litoral norte do Nordeste, tá? Litoral norte do Nordeste. Ela também é uma massa de ar quente e, ao mesmo tempo, ela é uma massa de ar úmida, né? Então, ela é quente, mas também tem muita umidade. Quente por estar aqui em áreas equatoriais, em área que recebe maior intensidade de chuva. A gente tem aqui no litoral brasileiro, maior parte do litoral brasileiro, né? A MTA. Olha aqui, pessoal. Mostrando aqui para vocês. Acho que vocês conseguem ver aí também nos slides, né? A MTA. Essa MTA nós vamos chamar ela de massa tropical atlântica. Essa massa tropical, ela é quente e ela também é úmida, tá? Quente e úmida. Então faz com que haja umidade nessas regiões. Aí nós temos aqui, no meio do continente americano, da América do Sul, né? Em áreas mais interioranas do Brasil, ali, Mato Grosso do Sul, Goiás, né? Nós temos... Ai, Jesus. Nós temos a MTC, Massa Tropical Continental. Essa massa tropical, ela é uma massa quente, tá? Mas ela é uma massa seca. Ela é quente, mas é seca. Porque ela se forma no interior do continente e não tem umidade nesse interior do continente. A vegetação que tem é uma vegetação típica de cerrado, né? Então, a vegetação típica de cerrado é a vegetação que precisa de água. Como ela não tem muita água, ela vai buscar água no subsolo.
Então, a característica dela é reter água dentro daquela vegetação. Então, não há processo de evapotranspiração, né? Então, também não tem grandes fontes hídricas, a gente tem área de Pantanal, né? Mas não tem grandes fontes hídricas, então não há evaporização também. Então, por isso que a massa de ar ela é quente e, ao mesmo tempo, ela é seca. E aqui embaixo, ó, aqui embaixo, essa azulzinha, né, é a única massa polar que atua no Brasil, né? E ela é uma massa fria, também é a única massa fria. Ela é uma massa fria e úmida, que ela se forma em regiões polares e sobe aí para atingir o Brasil. Uma coisa importante e interessante é que essa massa de ar, ela influencia o Brasil principalmente no inverno. É onde ela ganha muita força no inverno. Então, quando ela ganha força, ela faz com que, por exemplo, em áreas litorâneas, no litoral brasileiro, exista um tipo de chuva chamado de chuva frontal, que é o choque de massa de ar, uma massa de ar quente, a MTC, ou a MTA, a massa de ar quente com a MPA. Ela é mais intensa, ela tem mais força no inverno, e aí, por essa quantidade de força que ela tem no inverno, ela acaba dominando sobre a MTA e ela passa alguns dias ou até mesmo meses aí nessa área, né, trazendo frio para essa região. É o que nós vamos chamar aqui do outro lado, coloquei não de forma avulsa, mas vocês até vê nos jornais, né, na hora da previsão do tempo, vocês veem quando a mulher do tempo lá está dizendo assim, eita, o Brasil está sendo atingido por uma frente fria, tá? Então, ó, a frente fria, ela é mostrada assim, ó, por esse desenho azul que você está vendo aí, parecendo uma catraca de bicicleta ou de moto, né? Então, isso toda vez que você vê essa imagem, é uma imagem de uma frente fria, tá? Essa frente fria, ela influencia numa parte do Nordeste. Uma parte do Nordeste, junto com a Zecite, que é a zona de convergência intertropical, né? E esse choque de temperatura. Mas no litoral do Nordeste, e principalmente do estado de Alagoas, existe o choque de massas e um sistema que ele chama de sistema de frentes, que são choques de massa entre a MTA, que é uma massa de ar quente, e a MPA, que é uma massa de ar fria. Elas se chocam, a MPA ganha, e ali vai ocasionando precipitação, pluviosidade, né? As chuvas, que acontecem as chuvas de outono e inverno, tá? Ocasionado pelos esses choques de massa de ar. Então, esse é um dos sistemas meteorológicos, né? Um dos sistemas meteorológicos que influenciam nas chuvas do litoral de Alagoas, tá? Esse é um sistema meteorológico. E aí nós temos essas massas de ar. Ó, temos uma grande atuação da MEC no verão, no Brasil, tá? A MEC, ela atua no verão na Amazônia, ela atua no centro-oeste do Brasil e ela atua no sudeste do Brasil, pelo que a gente chama de rios voadores, tá? Então, rios voadores. Ela vai se expandindo por essas regiões e ela vai levando chuvas. Isso é no verão, vai ser as chuvas torrenciais, a gente chama de chuvas torrenciais, que são as chuvas de verão, tá? Então, de repente você está ouvindo aí, tá? Dezembro, janeiro, por exemplo. Dezembro, janeiro. Você liga a televisão, São Paulo, Rio de Janeiro, está se acabando com deslizamentos, com inundações, e isso é porque a MEC está atuando nessa região no verão. Então, ela está levando chuva, os rios voadores ali da Amazônia está levando chuva, pluviosidade para essas áreas, tá? E aí, inclusive, para a área central também do Brasil, né? Então, por isso que no verão
há uma maior precipitação em todo o território brasileiro, ocasionado pela MEC, tá? Pela MEC. Aí a gente também tem a MTA, que ela faz com que haja chuvas, né, no litoral do Brasil, principalmente aqui Rio de Janeiro, São Paulo, né, Paraná, Santa Catarina, nesses litorais, e a MEA, que ela faz também com que haja chuvas no litoral nordestino, tá? E isso tudo no verão, também ocasiona no verão, tá? E no inverno, o que acontece? No inverno, a MTA sobe também para o litoral nordestino, e a MPA, ela faz com que a MEC perca força, então ela leva friagem para a Amazônia, diminuição das chuvas no centro-oeste e no sudeste, né? E ela faz com que o país inteiro ele passe por alguns dias frios. Então, por exemplo, lá no mês de junho, julho, que você sente mais frio, é porque tem uma frente fria no Brasil que é ocasionada pela MPA, tá? E aí essa MPA vai fazer com que diminua também as chuvas no inverno na região amazônica, mas vai continuar chovendo ali e faz com que haja também chuvas na região litorânea. Essa quantidade de chuva caia mais também no inverno pelo choque da MPA com a MTA, tá? Vai acontecer. Oi. Dessas aí, qual é que atua em Alagoas? Que eu não anotei, não, que o senhor falou. A massa de ar que atua em Alagoas são a MTA, tá? Massa Tropical Atlântica, e a MEA, Massa Equatorial Atlântica. Elas atuam no verão, mais no verão. Aí você nota aí também, no inverno, o litoral de Alagoas é influenciado também pela massa polar atlântica, que vai se chocar com a MTA. Certo. Ok? Ótimo. Então, é isso que vai acontecer, tá? Aí a gente vai ter a formação de alguns sistemas. Esses sistemas serão o que nós vamos chamar de sistemas frontais, tá? Os sistemas frontais, eles são ocasionados pelos ventos alísios de sudeste, né? Esses ventos alísios acabam carregando essa massa de ar fria, que é a massa polar atlântica, né, para a maior parte do Brasil. A gente tem um outro sistema que é ocasionado pelos ventos contralísios, ou pelos ventos contralísios. Esse outro sistema é o que a gente chama de ZCIT. ZCIT significa Zona de Convergência Intertropical, tá? A ZCIT é a Zona de Convergência Intertropical. Beleza, pessoal. E nós temos as OL, ou OL, que a gente vai chamar de ondas de leste. Essas ondas de lestes é o que influencia basicamente com que haja chuvas, né? Em Alagoas e principalmente no litoral alagoano, tá? Vai ser ocasionado por essas ondas de lestes, tá? Então, grava essa partezinha aí desses sistemas meteorológicos, né? Então, você bota aí SF, sistema frontal, tá? Sistema frontal que vai do sul-sudeste para atingir o nordeste, norte e nordeste. Sistema frontal. Você coloca de cima para baixo, ali da linha do Equador, descendo, a gente tem um outro sistema chamado ZCIT. ZCIT. A ZCIT é a Zona de Convergência Intertropical, tá? Zona de Convergência Intertropical. Nós chamamos de ZCIT, tá?
ela vai influenciar uma partezinha do sertão alagoano, Recife. E aqui ao leste, ó, botar a setinha aqui, ó, tá a setinha aparecendo aí. Aqui ao leste, nós vamos ter os direcionamentos, as DOLs, né? São os direcionamentos de ondas de lestes, tá? Ondas de leste são as formações de massas de ar quente que vão atuar aqui, litoral nordestino, vai atuar aqui no agreste, litoral de Alagoas, na verdade, litoral de Alagoas e agreste alagoano vão ser ocasionados por essas ondas de lestes. Tá bom, pessoal? Então, esses são os sistemas meteorológicos que eu quero que vocês entendam. Pronto, quero que vocês olhem uma outra coisa aqui. Ó, isso aí é um climograma, tá? Esse é o climograma do Nordeste brasileiro. O climograma é isso aqui, tá, pessoal? Que vocês estão vendo aqui, ó. Estou passando a setinha. Nesse climograma, né, esse traçado com quadradozinhos, você vai observar à sua direita uma coluna que é a coluna das temperaturas. À sua esquerda, você vai observar uma coluna que é a coluna das pluviosidades, tá? Ou seja, da quantidade de chuva que cai na região. Esse é o climograma, na verdade, de uma cidade chamada Cabaceiras, na Paraíba. Então, Paraíba, sertão nordestino, né? E semiárido. Então, ó, vocês conseguem perceber, pessoal, vocês conseguem perceber que a maior quantidade de chuva nessas regiões que não ultrapassam os 100 milímetros de chuva, ou seja, que vai estar ali cerca de 200 milímetros de chuva, essas chuvas, elas acontecem mais, a sua maior intensidade, ó, elas vão de abril a junho, né? Então, são as chuvas que elas vão ocorrer mais nos meses de inverno. Você pega aqui, ó, primavera e verão, a gente vê que há a baixa intensidade de chuva, né? Pega aqui, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, baixa intensidade de chuvas, tá? Então, tem as chuvas em fevereiro, que também são ocasionadas pela MEC, tá? E a MEA, mas as maiores quantidades de chuva, elas acabam acontecendo nos meses de inverno também, tá? Acabam ali nos meses de inverno. Então, você vai ver aqui, ó, as temperaturas são bastante elevadas. No inverno é que a temperatura cai por conta da massa polar atlântica, tá? Então, a gente vê que é uma área de baixa latitude, área de baixa altitude, porque Paraíba ali está em região de depressão sertaneja, essa região da depressão sertaneja. Então, é uma zona de alta pressão que impede a formação de nuvens, por isso que não há tanta chuva, né? E é quente e seco praticamente o ano inteiro, né? Então, a gente tem poucas chuvas no início do ano, e uma intensidade de chuva um pouco maior nos meses de inverno, e é isso que acontece. Mas é um clima semiárido, né? A gente pode chamar até praticamente desértico, porque não há grande quantidade de chuva. E outra coisa que eu quero que vocês observem aqui, ó, é isso aqui, ó. Isso é um recorte, nessa parte de cima é um recorte do relevo, tá? Um recorte do relevo. Vocês estão vendo aqui, ó, nesse recorte mais acinzentado, nós temos o Planalto da Borborema, né? Temos esse Planalto da Borborema. E aqui, ó, pós o Planalto da Borborema, até as chapadas do Parnaíba, né, do Rio Parnaíba, nós temos uma depressão sertaneja, que é o que pega essa parte aqui, ó. Tá? Pega essa parte aqui, Pernambuco, Paraíba, Ceará, tá bom? Rio Grande do Norte, é o que é a depressão sertaneja, por isso a menor
incidência de chuvas. Beleza, minha gente? Então, nessa área do clima aqui, era isso que eu queria falar para vocês. Essas características gerais, tá? As características gerais desse clima. Por que eu queria falar isso para vocês? Porque nós vamos falar um pouquinho também sobre a cidade de Lagoa da Canoa, que é influenciado também por esses sistemas meteorológicos, né, desse clima, né? Então a gente vai precisar saber, a gente precisava dar uma olhadinha nessa aula de climatologia para a gente ver, né, e saber também no caso do estado de Alagoas, tá bom? Estado de Alagoas. Então, olha só. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, pessoal, só dando essa reanalisada que a gente viu nessa aula de climatologia, né? Fazendo esse pedaço dessa análise, a gente vai saber que a massa de ar que influencia no litoral nordestino e principalmente também, não principalmente, mas porque estamos falando de Alagoas, é a massa polar atlântica no inverno, né? Ela vai ter uma grande influência no inverno, porque ela vai se chocar com a massa tropical atlântica, que também influencia a nossa região no inverno, e vai causar um sistema que a gente chama de sistema de frentes, né? Ou seja, vai ocasionar as chuvas que a gente chama de chuvas frontais. Essas chuvas frontais vão ser ocasionadas pela massa polar atlântica e pelo direcionamento das ondas de leste, né? As ondas de leste vai fazer com que as nuvens que se formam no Oceano Atlântico, de leste a oeste, elas sejam sopradas, ou seja, do continente africano para o continente americano, do litoral de Alagoas até basicamente o sertão alagoano, que nós não temos tanta influência do Planalto da Borborema, tá? Então, essa onda de leste vai empurrar a massa tropical atlântica, e quando empurrar essa massa tropical atlântica, pela forma natural, né, da massa polar, elas vão acabar se chocando e vai acabar ocasionando as chuvas no litoral, no agreste e também no sertão, tá? Então, as chuvas, minha gente, grava certinho aí na cabeça de vocês. As chuvas no estado de Alagoas, a maior intensidade dessas chuvas, né? Maior pluviosidade das chuvas, elas vão acontecer nos meses de inverno. Na verdade, a gente vai chamar nos meses de outono e inverno, tá? Que vai ser ali de maio, né? De maio a basicamente setembro. A intensidade das chuvas elas acabam, elas vão diminuindo nos meses de agosto, né? E em setembro a gente já tem pouca pluviosidade ou até mesmo nenhuma pluviosidade. Às vezes o que aconteceu aqui, por exemplo, esse ano na nossa região, de termos chuvas quase até o final do mês de setembro, é uma exceção à regra, uma exceção a essa regra climatológica. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Maior quantidade de chuvas em Alagoas serão nos meses de outono e inverno, né? Que vai ser de março a agosto, com a maior quantidade de chuvas, caindo ali nos meses de junho e nos meses de julho, tá? Vai ser essas maiores intensidades de chuvas. Vamos lá. As cidades de Alagoas, né? Praticamente todas as cidades de Alagoas terão muita pluviosidade
nos meses de inverno. Então, as chuvas são chuvas de inverno, tá bom? E nós vamos chamar o clima aqui da nossa região de um clima tropical chuvoso, né? A gente também chama de tropical semiárido, tá? Mas pode cair na provinha de vocês. Ou tropical semiárido, ou pode cair na prova de vocês também como tropical chuvoso, tá bom? É isso que vai acontecer, tá bom? Então será esse sistema meteorológico do estado de Alagoas será ocasionado principalmente por esses sistemas, por essas características desses sistemas de chuva, desses sistemas meteorológicos. Ótimo, perfeito, tá? Então, meu objetivo era esse, era explicar essa questão climática para vocês ficarem sabendo mais contextualizado na cabeça de vocês. Agora vamos falar um pouquinho de Lagoa da Canoa, que vai também cair essas questões climáticas aqui nas questões de Lagoa da Canoa, tá bom? Ó, vamos fazer o seguinte, nós já estamos quase próximo de 8h30, né? Então vamos parar um pouquinho aqui, vou só tomar uma água, tá? Tomar uma água e a gente volta daqui a 10 minutinhos de novo, beleza? Neide, a gente volta daqui a 10 minutinhos, tá bom? Vou só tomar uma água aqui, deixar a galera descansar um pouquinho e a gente já volta. Ok, pessoal? Quem tá ouvindo, dá um joinha aí.